Bem-vindos ao segundo capítulo da série educativa Blocos para a Construção de Conhecimentos sobre Defesa, oferecida pelo canal Defesa e Desenvolvimento do UF Defesa, Núcleo de Estudos de Defesa, Inovação, Capacitação e Competitividade Industrial. Nesse capítulo, nos concentraremos nos conceitos de preparo e emprego de capacidade militar e mostraremos as principais características de cada um, apontando suas diferenças mais relevantes. O primeiro capítulo, o capítulo anterior, apresentou o conceito amplo de capacidade militar, que inclui não só o componente capacidade operacional de combate, ou capacidade militar no sentido estrito, mas também o componente logística de defesa. Esses e outros conceitos aparecem nessa última transparência mostrada no bloco anterior. Vários dos conceitos representados nessa figura, logística de defesa, base logística de defesa, instrumentos de defesa, recursos estratégicos de defesa, gestão estratégica de defesa e empresa estratégica de defesa, se relacionam ao processo de preparo e serão aprofundados em outros capítulos dessa série. O outro macroprocesso de defesa, emprego de capacidade militar, também está representado nessa figura do lado direito e acima, onde tem as contingências, não é? Representado pela proficiência em combate, derivada do uso de capacidade militar nas contingências que se apresentarem. Esses dois macroprocessos estão intimamente ligados ao conceito de estratégia, como veremos a seguir. Ambos se desdobram em dezenas ou até mesmo centenas de atividades de várias naturezas, que vão do planejamento à execução de diversos tipos de ações concretas. O foco deste bloco será na visão estratégica, que envolve esses dois macroprocessos, ou seja, procuraremos criar um arcabouço conceitual que possa ser usado para enquadrar abordagens mais detalhadas e específicas sobre esse tema. Existem várias definições de estratégia. A maioria, como vocês podem ver nesse slide, tem o foco apenas no emprego. Essas definições têm uma razão de ser, né? Porque elas são adequadas a países que sempre tiveram muito cuidado com o preparo de sua capacidade militar. Reino Unido, Alemanha, França, Estados Unidos, né? E, portanto, podem dedicar maior atenção ao emprego. Essas definições, entretanto, não são adequadas para países com baixa capacidade militar. Não adianta falar em emprego se você não tem capacidade militar. Então, países cujo problema de defesa é, na maioria das situações, de natureza defensiva, como é o caso do Brasil, essas definições teriam pouca utilidade. É natural, portanto, que a Estratégia Nacional de Defesa do Brasil seja voltada principalmente para o preparo. E essas definições de estratégia, que são importadas de países que sempre tiveram grande capacidade militar, têm pouca utilidade na prática para um país como o Brasil. Para nós, uma definição de estratégia mais adequada à realidade do país tem origem em um país com reduzida capacidade militar, que é Portugal. Então, uma definição de estratégia que seria adequada para o Brasil, que considera preparo e emprego, seria essa. Estratégia, a ciência e a arte de desenvolver, sustentar, ou seja, preparo, e utilizar, ou seja, emprego, de capacidade militar ou de poder, né, de uma unidade política ou coligação, a fim de se atingirem objetivos políticos que suscitam ou possam suscitar a hostilidade de uma outra unidade política num ambiente admitido como conflituoso ou competitivo, um ambiente agônico. Ou seja, esse conceito de estratégia envolve os dois processos da defesa: o preparo de uma entidade política para atuar com maior assertividade
e enfrentar possíveis choques com outros atores no sistema internacional que possam conduzir, eventualmente, a um conflito bélico. É o famoso si vis pacem, para bellum. O outro processo é o emprego da capacidade militar, durante e também imediatamente antes e depois dos enfrentamentos, não exclusivamente bélicos, mas que exijam, pelo menos, mostrar capacidade militar, que possam ocorrer. Os conceitos de preparo e emprego também aparecem na descrição da cadeia de valor que é descrita no livro de Markovsky et al., que é Defense Procurement and Industry Policy, que tem um modelo, né, sobre preparo de defesa. Então, basicamente, o preparo está relacionado às contingências de segurança e as Forças Armadas desenvolvem as capacidades operacionais de combate, né? Então, existe um fluxo de recursos que desemboca a jusante no emprego de capacidade operacional de combate nas contingências que se apresentarem. As capacidades operacionais, elas definem os inputs ou fatores de capacidade operacional de combate, que nós veremos isso numa apresentação futura, que são os bens de capital, que são as armas, sistemas de armas, né, os consumíveis, combustíveis, munição, por exemplo, serviços de manutenção, de transporte, recursos humanos, etc., né? E o preparo está a montante fornecendo esses meios, né? O preparo é feito principalmente, que é a atividade logística de defesa, feita pela base logística de defesa, que, como nós já vimos no capítulo anterior, tem dois lados, né? Um lado da demanda, que está dentro do Estado, que faz a gestão da logística de defesa, e o lado da oferta, que está no setor produtivo, pode ser estatal ou privado, mas é a base industrial de defesa. Vamos agora, visto essas introduções, conceituar com mais detalhe o que é preparo e emprego de capacidade militar, de macroprocesso de defesa. Preparo de capacidade é a atividade que se destina a desenvolver e sustentar a capacidade operacional naquele sentido amplo que foi visto no capítulo anterior, ou seja, tanto a capacidade operacional de combate quanto a de logística de defesa. Ou seja, os objetos do preparo não são somente unidades militares voltadas para o combate, como, por exemplo, as brigadas no Exército, as forças tipo na Marinha, as esquadrilhas na Força Aérea ou sistemas de comando e controle. O preparo, cada vez mais, tem como objeto as empresas realmente estratégicas de defesa e os institutos de ciência e tecnologia capazes de inovar e fornecer para as Forças Armadas os meios de combate que são essenciais para a defesa. Navios, submarinos, carros de combate, aeronaves, mísseis, satélites, sistemas de comando e controle, armas inteligentes e etc. Já o emprego de capacidade é a atividade que envolve usar a capacidade militar construída anteriormente para enfrentar as contingências que se apresentarem. O preparo constrói uma capacidade militar que, então, pode ser usada, né, nas contingências que se apresentarem. Abordaremos, então, a seguir as principais características desses dois macroprocessos, que, digamos assim, é o principal objetivo desse bloco de informação que nós estamos passando. Primeiro, sobre características do preparo. Primeira característica importante é que é um processo de muito longo prazo. A unidade de tempo para atividades de preparo é década. Por esse motivo, tem que ser responsabilidade do Estado. Nenhum governo consegue desenvolver completamente uma atividade de preparo que seja realmente importante e estratégica. Isso, então, requer um consenso de todas as forças políticas de um país. Sem isso, você não consegue realmente fazer preparo. E, por ser de longo prazo, ele exige um planejamento detalhado e uma grande determinação e persistência na manutenção do esforço necessário, principalmente orçamentário, né, para alcançar esses objetivos do preparo.
Segunda característica que também é muito importante é que o preparo é uma atividade contínua, tanto na paz quanto na guerra. Entretanto, na paz, ela é atividade preponderante, justamente quando existem grandes restrições orçamentárias que exigem uma grande atenção a custo de oportunidade, ou seja, uma atenção para não se colocar dinheiro em alguma coisa e deixar de colocar em outra que talvez seja mais importante do que aquela. Então, como os prazos são muito longos e os custos muito elevados, da ordem de centenas de bilhões de reais, essa é a ordem de grandeza, erros nas escolhas nos investimentos para meios de defesa podem ser catastróficos para a defesa. Essa é a questão do custo de oportunidade. Portanto, é fundamental se ter uma capacidade de avaliação a priori da adequabilidade das capacidades operacionais de combate e também das capacidades de logística de defesas que estão sendo objeto do preparo, que estão sendo construídas pelo preparo. A outra característica do preparo é que ela depende do protagonismo que o país quer ter no sistema internacional. E esse protagonismo, ele depende das condições geopolíticas em que o país se insere, aí incluindo o seu poder potencial em termos de território, população e economia, assim como das riquezas e interesses que o país tem a proteger. Então, é preciso atentar que países do porte do Brasil, que são países gigantes, né, eles têm uma necessidade de preparo, têm vontade de protagonismo diferente. O Brasil ele tem que se espelhar em países como China, Índia, Estados Unidos, Rússia, que esses são os países do porte do Brasil. Qual a origem dos ensinamentos para a execução dessa atividade? Isso é muito importante. Qual a base de conhecimento que eu preciso para fazer preparo? Ciências de engenharia, gestão, economia industrial e história. Ciência de engenharia engloba física, química também, né? E, pensando em história, o que a história ensina para o preparo? Em primeiro lugar, é que é impossível prever o futuro. Portanto, é inútil atribuir probabilidades a contingências e ameaças. Portanto, o preparo tem que considerar tudo o que for possível em termos de contingências expressas por combinações de tarefas, ameaças e cenários. E também, entre as ameaças possíveis, se preparar para enfrentar as ameaças mais fortes. Qual o perfil profissional do profissional que vai realizar essa atividade? Engenheiros, economistas, gestores e militares combatentes, mas com qualificações para o preparo, qualificações de formação e experiência para o preparo. Alguns oficiais combatentes adquirem ao longo da vida essa experiência. Finalmente, a atividade de preparo tem baixíssima dependência na conjuntura e no cenário, exatamente pelo fato de ser de longo prazo, ou seja, o cenário atual não deve afetar muito, porque essa atividade demora décadas, não é? E já levar em conta contingências possíveis e ameaças mais fortes. Portanto, ela não depende muito do cenário. Vamos ver agora quais são as principais características do emprego. Contrariamente ao preparo, é um processo de curto prazo. A unidade de tempo é meses, no máximo poucos anos. Portanto, cabe dentro da responsabilidade de governos. E, normalmente, a contingência a ser enfrentada facilita a obtenção de consenso, porque a própria sociedade está motivada para enfrentar aquela ameaça. Por outro lado, é uma atividade esporádica, muito rara e imprevisível. Portanto, é inútil fazer qualquer tipo de planejamento detalhado. Mas tem um lado positivo. A ação governamental, ela recebe um grande apoio do poder político e da própria sociedade. Normalmente, existe a maior folga orçamentária dependendo da contingência que vai ser enfrentada. Um bom exemplo é o combate à pandemia da Covid-19, que o Brasil, no momento, está enfrentando. Essa é uma atividade que tem uma grande dependência do processo anterior de preparo, porque sem meios de combate adequados para enfrentar ameaças modernas,
são reduzidas as chances de alcançar objetivos políticos que envolvam o uso de capacidade militar. Qual a origem dos ensinamentos para a execução da atividade de emprego? Ciências militares voltadas ao emprego, inteligência, experiência anterior de combate em conflitos, estudos estratégicos e relações internacionais, porque o cenário e a conjuntura é importante. Então, é importante estar atento ao cenário. Perfil profissional para realizar essa atividade. Militares combatentes, profissionais de inteligência e relações internacionais, estudos estratégicos. Finalmente, ao contrário da atividade de preparo, a atividade de emprego tem alta dependência da conjuntura e do cenário. Com isso, estamos chegando ao final da nossa apresentação. Neste capítulo da série Blocos para a Construção de Conhecimento sobre Defesa, abordamos os 2 macroprocessos da defesa, que englobam praticamente todas as atividades relacionadas à defesa. Foi feita uma abordagem sobre a perspectiva mais abrangente da estratégia, com a intenção de mostrar quais as principais características desses 2 processos e as diferenças relevantes que existem entre eles. No próximo capítulo, abordaremos o problema da gestão estratégica da defesa, que é a atividade de mais alto nível desenvolvida no Estado, voltada para o preparo da defesa. Se você gostou desse conteúdo, pedimos a sua ajuda para divulgar o canal Defesa e Desenvolvimento. Inscreva-se, divulgue para quem você acha que possa ter interesse nesses assuntos. Dê o seu like, aperte o sininho para receber notificações sobre os novos blocos de conhecimento que forem sendo produzidos. São todas ações muito importantes para que o YouTube direcione esse conteúdo para pessoas que tenham interesse em defesa. E esse é o objetivo desse canal, levar um conhecimento que não seja superficial, um conhecimento sobre defesa, para uma parcela grande da população que tenha interesse na defesa do país. Por isso, nós precisamos da sua ajuda. Muito obrigado.